Nosso assunto Foi análise combinatória, né? A aula passada a gente quis mostrar quais eram as finalidades de estudar análise combinatória, para que ela servia, né? Propusemos alguns problemas para serem resolvidos sem as técnicas que a gente vai começar a aprender agora, não é isso? Mas vamos dar sequência então, né? Como a gente falou, a intenção, a análise combinatória é um conjunto de técnicas que vão ajudar a resolver problemas de contagem. Evidentemente não são. A contagem não é de elementos tão explícitos, tão claramente definidos, né? Como é o caso dessas crianças aí que estão contando os lápis de cor dentro de uma caixinha, não é isso? Né? Na verdade, o que a gente quer é contar grupos, agrupamentos, que são formados a partir de elementos de um ou mais conjuntos, não é isso? Entender melhor como é que é essa lei de formação baseada no que foi definido pelo problema. Né? E aí tentar elaborar uma maneira de você descobrir quantos são sem ter que necessariamente saber quais são. Né? A questão desses agrupamentos é que tem duas grandes famílias de grupos que são bastante distintas. Né? Para a gente entender isso bem, eu queria imaginar o seguinte. Estamos aí nesse restaurante self-service e vamos escolher alguns alimentos para compor um prato, né? É o que você faz no restaurante self-service. Você vai lá, escolhe, né? Você tem várias opções entre as guarnições, tem muitas opções entre as saladas, opções de sobremesa, opções de carne, né? E aí você monta o seu prato. Né? Imagine que você monte um prato como esse que está aí, um prato com arroz, feijão, um ovo frito, uma linguiça e uma salada. Um prato bastante comum, né? E bem gostoso, por sinal. Né? Mas a ordem que eu apresentei esse prato, né? A ordem em que nós falamos dos alimentos, arroz, feijão, salada, ovo frito, isso não modifica o prato na sua essência. Se eu mudar a ordem, feijão, arroz, ou arroz com feijão, salada, arroz, feijão, arroz, salada, isso não vai modificar essencialmente o prato. É isso, gente. Eu estou querendo dar esse exemplo, mas para estender para outros casos, né? Que na verdade nos problemas de análise combinatória, algumas leis de formação de grupo não levam em consideração a ordem que você está apresentando os elementos, né? Os, os, enfim, os objetos que estão sendo agrupados. Né? A ordem pode ser importante ou não. Isso é preciso ficar muito claro, né? E é das primeiras questões, das primeiras perguntas que devem ser respondidas quando a gente está enfrentando um problema de análise combinatória. Né? Vamos dar um exemplo diferente a seguir, né? É que tem duas placas de automóveis. Né? Se vocês prestarem atenção, os dígitos empregados nessas placas são rigorosamente os mesmos, tanto os alfabéticos quanto os numéricos, não é isso, gente? As letras R, B, E, os algarismos 1, 2, 3 e 5, nas duas placas. O que diferencia uma placa da outra é a ordem. Então, evidentemente, que o problema de saber quantas placas eu posso obter com essas letras aí é bem diferente do problema de saber quantos pratos distintos eu posso fazer com aqueles elementos. Porque no primeiro caso, se você mudar a ordem, você não muda o prato. No segundo caso, se você mudar a ordem, você muda a placa completamente. As placas são distintas. Tudo bem? Então, de fato, os nossos problemas de análise combinatória podem ser divididos em dois grandes grupos, duas grandes famílias. Né? Os problemas de contar subconjunto e os problemas de contar sequências. Né? Para essa primeira aula, eu escolhi a gente começar com os problemas de contar sequências. Né? E aí a gente cai na seguinte situação: como é que eu formo sequências? Eu posso formar sequências de algumas maneiras. Uma delas é o que a gente chama por arranjo. Né? Eu tenho elementos de um determinado conjunto, eu faço arranjos com esses elementos. Né? Esses arranjos podem ser simples, chamados arranjos simples, ou podem ser arranjos com repetição. Não é isso? Essa é uma maneira de formar sequências com
uma certa quantidade de elementos de um determinado conjunto, né, formando sequências de um determinado comprimento. Né. Mais adiante eu vou explicar porque eu chamo de comprimento de sequência. Né. Bom, outra maneira seria por permutação. Permutação é troca, né? Eu posso formar também por permutação. Pode ser uma permutação simples, mas pode ser também uma permutação com elementos repetidos. Né? Então essas são as principais maneiras da gente formar sequências. Tudo bem, galera? Bom, vamos começar então com os chamados arranjos simples. Turma, como a gente conversou na última aula, nosso último assunto foram as análises combinatórias, não é? E aí nós dividimos os problemas da análise combinatória em dois grandes grupos, ou duas grandes famílias, né? Ou seja, aqueles problemas que são relacionados a sequências, problema de contar sequências, e os problemas relacionados a subconjuntos, problemas de contar subconjuntos. A gente viu que tem uma distinção fundamental entre um caso e o outro, né? Nós vamos começar pelos problemas de contar sequências. E aí, nós vimos que as sequências podem ser formadas por arranjos e por permutações. Né? Os arranjos podem ser do tipo simples ou do tipo com repetição. E da mesma forma as permutações podem ser permutações simples ou com elementos repetidos. Né? Mas antes de começar a falar diretamente no caso de arranjos simples, que é o que vai nos interessar na aula de hoje, vamos lembrar direitinho o que é uma sequência. Né? Uma sequência não é nada mais, nada menos do que uma sucessão de objetos quaisquer. Né? Que pode ser, por exemplo, uma sequência de cores, né? Uma sequência de letras, uma sucessão de letras, né? De cartas e até mesmo de números, né? Claro. Né? Mas eu queria deixar assim, bem determinado para nós o que é o comprimento de uma sequência. Né? O que é o comprimento? Quando eu falo comprimento de uma sequência, estou referindo ao quê? Gente, é nada mais, nada menos do que o número de elementos que tem essa sequência, o número de objetos que tem nessa sequência. Por exemplo, a palavra Pernambuco é uma sequência, não é? E é uma sequência de comprimento 10. Aí eu estou usando a letra P para designar sequência. Pernambuco é uma sequência de comprimento P, onde P é igual a 10. Nada a ver com a letra P de Pernambuco, tá? Só porque a gente vai usar P mesmo para nos referir a comprimento de uma sequência. Essa senha malucona que está aí também é uma sequência de comprimento P igual a 12. Nós temos 12 elementos, e quem tiver paciência pode contar. E essa sequência numérica também, a sequência é o número 1.234.567, que é uma sequência de algarismos, de comprimento P igual a 7. Ficou claro o que é comprimento? Nada mais do que isso, é o número de elementos dessa sequência, ok? Bom, então o que é arranjo simples? Eu pensei numa definição aí, um pouquinho diferente do que vocês vão encontrar nos livros, mas o que a gente vai chamar de arranjo é simplesmente a forma de construção de sequências de comprimento P com os N elementos de um conjunto sem repeti-los. Ok, gente? Então é uma maneira de você construir uma sequência que tenha comprimento P, ou seja, que tenha P elementos, né? Com os N elementos de um conjunto, sem repetir nenhum elemento. Tá? Então, o primeiro problema que nós vamos colocar aqui, depois vamos tentar achar uma solução, é quantos números distintos de 3 algarismos podem ser construídos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem repetidos? Será que isso é um problema de arranjo? Na verdade é isso mesmo. Eu quero saber de quantas formas eu posso arranjar esses 6 elementos aí, ó, sem repetir nenhum, em grupos de 3, ou em sequências de comprimento 3. Então, quantos números distintos de 3 algarismos podem ser construídos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem repetir?
Ou seja, quantas sequências de comprimento 3 eu posso fazer com 6 elementos de um conjunto sem repetir. Tudo bem? Ficou claro que esse é um problema de arranjo? Quantas palavras distintas de 5 letras podem ser escritas com as letras da palavra Pernambuco sem repetir? É um problema da mesma ordem, né? Ó. São palavras de 5 letras, ou seja, sequências de comprimento 5, que podem ser escritas com as letras da palavra Pernambuco. Pernambuco, se vocês contarem, tem 10 letras, né? Já mostramos no exercício anterior, né? Então é N igual a 5 e P igual a 10. Tá claro aí, galera? Bom, primeiro problema: quantos números distintos de 3 algarismos podem ser construídos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 sem repetir? Vamos lá ver como é que a gente vai resolver isso? Pensem o seguinte: imagine que eu tenho 6 bloquinhos de madeira, cada um com um número, tá certo? Eu tenho esses 6 bloquinhos, cada um com um algarismo, ó. 1, 2, 3, exatamente como o nosso problema. Eu preciso então escrever um número de 3 algarismos, né? Eu posso começar com o algarismo da centena, que vai ser o meu primeiro algarismo da esquerda para a direita, né? Não é isso? Quantas opções eu tenho aí nesse caso para ser o meu primeiro algarismo? Ora, eu tenho aqueles 6 bloquinhos lá. Eu vou escolher um qualquer. Então eu tenho 6 opções para ser o meu primeiro algarismo. Vocês concordam? Né? Então vamos lá, eu vou preencher essa primeira casinha com vocês. Esse número que está aí significa o seguinte: que eu tenho 6 opções para escolher o meu primeiro algarismo. Pode ser o número 1, o algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Eu tenho 6 opções, tudo bem? Depois que eu escolhi um deles, eu vou escrever o segundo algarismo. Ora, eu só vou ter 5 opções para o segundo algarismo. Por quê? Porque o que eu escrevi como primeiro eu vou retirar do grupo de bloquinhos, né? Eu vou tirar um daqueles lá, pode ser um, dois, qualquer um deles e retirar. Sobrarão 5. Ok, galera? E quando eu for escrever o meu terceiro algarismo, eu só vou ter 4 opções. Então eu tenho 6 opções para a primeira etapa do meu problema, 5 opções para a segunda etapa do meu problema e 4 opções para a terceira etapa do meu problema. Então fica mais ou menos evidente que se eu multiplicar 6 vezes 5 vezes 4, eu vou ter o número total de opções. Imagine o seguinte: se eu escolhi como primeiro algarismo o número 3, eu podia escolher o 3, o 2, o 1, o 5, o 4, ou até o próprio 6, né? Para cada um desses que eu escolher como primeiro, eu vou ter 5 opções para o segundo. Para cada um desses 5 que eu escolher, eu vou ter 4 opções para terceiro. Então o número total de opções é 6 vezes 5 vezes 4. É simples assim. Então, na verdade, a gente pode resolver esse problema da seguinte maneira, usando o raciocínio multiplicativo. Ela é uma sequência de 3, de comprimento 3, não é? Portanto, nós temos 3 etapas para resolver. Nós precisamos conhecer o número de opções de cada etapa. E a partir daí, nós vamos multiplicar o número de opções de cada etapa, vamos obter o número total de opções. É sempre isso. Às vezes a dificuldade a gente tem de identificar isso, né? Quantas etapas que tem, de qual o número de opções para cada etapa. Nesse caso, me pareceu, ficou tranquilo, né? Porque como está muito claro que eu não posso repetir, então o número de opções de cada etapa vai diminuindo, né? Começa com 6. Mas se eu quiser escrever meu número começando pelo logaritmo da unidade, pode. Felizmente a multiplicação é uma operação comutativa, né? Então 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 4 vezes 5 vezes 6, é igual a 5 vezes 4 vezes 6. Então a ordem que você vai escolher a ordem que você vai usar para escolher qual vai ser a primeira, a segunda ou terceira etapa não vai interferir no resultado do problema, felizmente. Entendeu? Então, em geral, os problemas de arranjo podem ser resolvidos assim. Se você identifica que o problema é de arranjo, quer dizer, primeiro você tem que saber se é um problema de contar sequências, né? Se de fato a ordem é importante. Nós vimos que em alguns casos não funciona bem assim, né? Mas se você identificou claramente que é um problema de sequência, de contar sequências, e que é um problema de arranjo, fica muito fácil resolver.
Mas nós estamos aqui não é para simplificar, é para complicar, né, gente? Todo aluno gosta de fórmula. E os professores também, né? Fazer o quê? Então, a gente tem uma fórmula, uma maneira formal, digamos assim, de definir o que é arranjo, né? Você já vai ver isso em tudo quanto é livro, né? Para quem não sabe, não se assuste com essas exclamações aí. Viu? N, não é isso, vamos devagar. Primeiro, arranjo NP. Aí tem gente que fala assim, arranjo de NPAP, eu não gosto, mas pode falar, se vocês quiserem. Arranjo de NPAP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Que raio é esse fatorial aí? Alguém sabe? Bom, ninguém vai responder mesmo, né? Mas fatorial, gente, esse ponto de exclamação aí, é um operador, né, que indica um número de multiplicações reiteradas, né, de um número natural pelo número que vem antes, pelo seu antecessor. Né? Então, por exemplo, o fatorial de 5 ou 5 fatorial, você pode falar das duas formas. Né? Fatorial de 5 ou 5 fatorial é a mesma coisa. É igual ao 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, até chegar no 1. É isso. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. De 2 é 2 vezes 1, de 1 é 1. De 0 também é 1, viu? Por definição. Depois a gente vai falar nisso, se houver tempo. De qualquer maneira, olha só, como fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso simplificar e escrever que fatorial de 5 é 5 vezes fatorial de 4. Claro, né? Em vez de eu escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu ponho 4 fatorial. Para que isso? Vai ter alguma utilidade mais adiante. Vamos lá. Então, um N qualquer, quando eu quero saber N é um número natural qualquer. É o genérico dos fatoriais, né? Dos números, quer dizer. O fatorial de N multiplicado por o antecessor. Qual é o número que vem antes do N? É o N menos 1, não é isso? Se N for 1000, quem é N menos 1? É 999. Se for 500, quem é N menos 1? 499. Então, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegar no 2, no 1. É isso. N fatorial é isso que está aí. Ficou claro? Então, gente, ó, nós podemos usar essa fórmula aí, ou podemos fazer daquele jeito, usando o raciocínio multiplicativo diretamente. Tá bom? Tudo bem? Bom, então o problema 1 pode ser resolvido assim. N igual a 6. Por quê? Porque existem 6 bloquinhos numerados. Então, N é o número de elementos do conjunto que eu vou arranjar. Né? N igual a 6, são 6 bloquinhos. Por que são 6 bloquinhos? Porque o exercício fala claramente que os algarismos são 1, 2, 3, 4, 5, 6. P igual a 3. Por que é P igual a 3? Porque o número tem 3 algarismos. Então nós vamos construir sequência de comprimento 3. Fim de papo. Então fica arranjo de 6, 3 a 3. Eu não gosto de falar assim, mas vocês falam do jeito que vocês quiserem. Tem coisas que não devem ser ditas. É o nome daquele que não pode ser dito. É o caso aí. Estou falando do Voldemort, viu? Não pensa que é outra pessoa, não. Vamos lá, arranjo de 6, 3 a 3 é 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial, que vai dar a mesma coisa. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí embaixo fica 6 menos 3, que é 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. A gente vai cancelar o 3, o 2 e o 1, embaixo e em cima. Vai sobrar o quê? O 6, o 5 e o 4, que a gente já sabe que é 120. Entenderam? Tudo bem, gente? E o problema 2? Bom, naquele caso, N igual a 10. A palavra Pernambuco tem 10 letras. Ok, gente? E P igual a 5. Palavra de 5 letras. Ah, então vamos lá. Fatorial de 10 dividido por fatorial de 5. Essa contona aí dá 30.240. Quem tiver com preguiça pode usar o Excel. Vai lá, clica numa célula, tá assim. Fórmula, introduzir fórmula. Tem lá, fatorial. Você bota lá, faz a conta que você quiser. Você não vê que fatorial de números dá um número muito grande, né, gente? Então, em geral, a gente não fica fazendo esse tipo de conta. Ninguém vai pedir isso para vocês em prova, em lugar nenhum, não. A gente precisa entender. Né? Lembrando
que a gente não tem nenhum recurso na hora de fazer uma prova fora da escola. Então não vai dar para usar máquina de calcular, muito menos o Excel, tudo bem? Mas esse não é o problema por enquanto. O problema nosso é montar ele, resolver em geral, dar a solução. Nas provas que a gente faz por aí, as soluções são indicadas, né? Não são números, são modos de resolver o problema. O importante é entender o modo de resolver, a maneira de resolver, tá bom? Olha só. Então é a mesma coisa, usando o raciocínio multiplicativo diretamente, ó. Eu tenho 10 opções para ser a minha primeira letra. 10 por quê? Qualquer uma das 10 letras de Pernambuco. Quando eu escolhi uma letra, retirei aquela letra, sobraram 9. Depois vou para a terceira, retirei 2, já sobraram 8, até chegar na 7, conclusão. Bom, para vocês divertirem aí, além da aula, eu vou deixar esse exercício aí. Tudo bem? Até a próxima.